paz do Senhor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do terceiro trimestre, que estamos estudando o tema Profetas Menores do Antigo Testamento. A lição é número 2, Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. A revista deste trimestre foi escrita pelo pastor Antônio Paulo Antunes. Nós estamos aqui no item número 2, os acontecimentos na vida de Oséias. O autor comenta que a interpretação na vida pessoal de Oséias tem causado extensa discussão entre os intérpretes e estudiosos das Escrituras. O autor faz uma pergunta: o drama familiar do profeta deve ser compreendido como literal ou alegórico? O casamento de Oséias e o relato de infidelidade de Israel. O autor diz que o livro de Oséias, Deus usa o casamento e a infidelidade como figuras antagônicas para denunciar a fidelidade do seu povo. O autor enfatiza que o adultério não deve estar presente em nenhum relacionamento, ainda mais em um relacionamento baseado no amor e aliança. O autor conclui que quando a vida espiritual é marcada pela infidelidade de Deus, todos os relacionamentos certamente estão em risco. A decadência espiritual precede a decadência moral. Aí no tópico do comentarista, o autor cita aqui o novo comentário bíblico do Antigo Testamento. Quando Deus estabelece um relacionamento, exige absoluta lealdade. Por intermédio de Oséias, o Todo-Poderoso anunciou severo julgamento para libertar o seu povo do torpor religioso e chamar sua atenção. O julgamento veio em forma de secas, invasão e exílio. O comentarista diz que a impressão era que Israel seria abandonada para sempre. O Senhor pretendia restaurar o seu povo. No item 2.2, os filhos de Oséias e as mensagens de Deus. O autor diz que os três filhos de Gomer e Oséias traziam em seus nomes mensagem de Deus para o povo: Jezreel, Lo-Ruan e Lo-Amin. A mensagem contida nos nomes revela o crescente descontentamento de Deus para seu povo, mas também transmitia esperança, amor, restauração e renovação. Jezreel significa Deus semeia. Oséias 1:4. E disse o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E também era o nome da cidade onde Jezabel, a idólatra sanitária, foi morta. 2 Reis 9, de 30 a 37. Depois Jeú veio a Jezreel, e ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E, entretanto, Jeú, pelas portas, disse ela: teve paz Zinri, que matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é contigo? Quem é comigo? Quem? E os 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daqui abaixo. E lançaram abaixo, e foram salpicados como o seu sangue na parede, e os cavalos de Jeú atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e a sepultai, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram-lhe e lhe fizeram saber, e disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tibista, sendo servo, dizendo: do pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel.
e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Israel, o modo que não possa dizer, esta é Jezabel. Aí, 2 Reis 10, de 1 a 11. Como é um pouco longo, não vou ler, depois os irmãos possam ler, tá? Para não ficar tomando muito tempo do tutorial. A menção do nome do menino ensinava as pessoas sobre o juízo eminente de Deus, né? Lo-Ruan significa não compaixão. Oséias 1:6. E tomou ela a conhecer e deu à luz a uma filha, e disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruan, Ruama, porque eu não tomarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. A menção do nome da menina ensinava que a compaixão de Deus tem limite. Deus julgaria seu povo como se fosse uma nação idólatra, sem compaixão. Aí, Lo-Amin significa não meu povo. Oséias 1:8. E depois de haver desmamado, Lo-Ruan concedeu e deu à luz a um filho, e era o filho mais novo. Juntando os três significados, a mensagem é a seguinte: Deus julgaria Israel como uma nação idólatra, sem compaixão, porque não era mais seu povo. Aí no tópico do comentarista, o autor cita aqui o Warren W. Wiersbe, que diz que poderemos traçar a história de Israel por meio dos nomes de três filhos de Oséias. Jezreel significa disperso, refere-se à época em que Deus esperava Israel entre outras nações. Oséias 1:4. E disse o Senhor, põe-lhe o nome de Israel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Lo-Ruan significa desfavorecida, que quer dizer que o Senhor tira sua misericórdia da nação e permite que ela sofra por seus pecados. Oséias 1:6. E tomou a conhecer e deu à luz a uma filha, e disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não tomarei mais não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Lo-Amin significa não meu povo, refere-se àquela época que o programa do Senhor em que Israel não comunga com ele e não é o seu povo como antes fora. Oséias 1:9. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-Amin, porque vós não sois mais meu povo e nem eu serei vosso Deus. O comentarista sobre Oséias 1:2:1 informa que haverá um tempo que o Senhor chamará Israel do seu povo e de favor. E quando Cristo retornar e restaurar a nação e estabelecer o reino justo, Oséias 2:1, dizei a vosso irmão, a mim, a vossas irmãs, Juan. E Oséias 3:35, né? 3, assim, apresenta o resumo da condição espiritual. Ele disse: tu ficarás comigo nos dias, não prostituirás e será outro homem, assim também o esperareis por ti. Porque o filho de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe e sem sacrifício, sem estátua e sem éfode de terafim. Depois tomarão os filhos de Israel, buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Aí, no 2.3, o drama pessoal do profeta. O autor diz que Deus escolheu a história triste e peculiar de José a fim de revelar o coração para manifestar o seu amor. A vida do profeta, além de ilustrar a infidelidade do povo com Deus, traz à tona o drama de muitos casamentos que estão em toda a parte. A decadência espiritual precede a decadência moral. Aí no tópico do comentarista, o autor cita o Novo Comentário Bíblico, Antigo Testamento. A resposta divina ao pecado de Israel é, na verdade, a prova do seu amor e comprometimento. Sua fidelidade e misericórdia prevalecerão.
seu povo voltará a si, dando-lhe o amor que ele tanto deseja. Bem, isso é deixar. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 2. Muito obrigado por assistir. Espero todo no tópico 3, Oséia para os dias de hoje. Até lá, se Deus assim permitir.